galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio muito especial aqui. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, sejam bem-vindos ao podcast de hoje, o podcast do Pleno News, que fala sobre fé, vida espiritual. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, casou há pouco tempo. Exatamente, mas antes da gente apresentar, siga as nossas redes sociais, podecrer.ofc, e também se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative também o sininho de notificação e vai lá maratonar os podcasts do Pode Crer. É isso, e muito importante também a gente falar que a gente está nas plataformas de podcast, então você pode acompanhar a gente no Spotify, na Deezer, na Apple Podcasts e na Amazon Music, então você não tem mais desculpa para não acompanhar. Vou deixar as honras para a Natália apresentar aqui a nossa convidada de hoje. É isso, nossa convidada é cantora, arquiteta, empresária e influenciadora. Débora Gama, muito obrigada. Seja bem-vinda, Débora, é um prazer te receber Obrigada. aqui. O prazer é todo meu. Fiquei muito honrada de receber o convite, porque eu acompanho o Pode Crer. E fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. Débora, eu sempre gosto de começar perguntando como que iniciou o seu caminhar na fé. Como que foi? Você nasceu num lar cristão? Sua família já era cristã? Como que foi isso? Então, eu nasci em berço evangélico, né? Minha mãe, ela começou a caminhar. E nós somos 5 filhos, né? Eu tenho 5 irmãos, somos, na verdade, 6 filhos. Tá? Eu tenho 5 irmãos. E o testemunho, assim, da minha casa, da minha família, ele levou minha mãe a trilhar, a escolher um caminho que a gente pudesse escrever uma nova história, entende? E foi aí que minha mãe falou assim, eu preciso ensinar para essas crianças algo que vai levar eles a traçar uma nova trajetória. Porque eu tenho um pai preso, né? Meu pai está preso já há 28 anos, então nós fomos gerados dentro de uma prisão, dentro de uma cadeia. E minha mãe falou assim, eu preciso ensinar para eles um caminho. Foi quando minha mãe começou a trilhar esse caminho diferente para nossa casa, para nossa família. Então eu cresci, sim, dentro de um lar cristão, sendo ensinada no caminho do Senhor, e foi a melhor, assim, decisão da minha mãe, assim, para nós, porque todos os nossos frutos hoje foi a partir dessa decisão que ela tomou lá atrás, de ensinar a gente o caminho de Cristo. Muito sábia a decisão da sua mãe. E como que foi para você nascer com esse rótulo, né? Isso que você já nasceu com seu pai preso. É importante a gente dizer, você é filha do Márcio Nepomuceno, Marcinho VP. Marcinho VP. É um traficante que já está preso há muitos anos aqui no Rio. Acho que ele Isso. foi condenado a 36 anos, se não me engano. Sim. Ele está preso hoje, ele se encontra num presídio federal. Ele está em Campo Grande, numa penitenciária federal. E já fazem, na minha vida inteira, né? Desde que eu me entendo por gente, eu visito. Eu fui gerada dentro da cadeia mesmo. Meu pai já está há 28 anos preso. E é isso. E como foi o seu encontro com Jesus, né? Porque a gente sabe que, mesmo que a gente nasça num berço cristão, Sim. nós precisamos ter o encontro com Jesus, né? Como foi a sua conversão? Eu sempre me vi muito, o meu chamado muito aceso, assim, dentro de mim, desde muito novinha. Eu comecei a cantar, eu tinha 4 anos de idade. E eu estava sempre muito envolvida ali na igreja, no ministério. Eu sentia na escola, assim, como eu era diferente de todas as minhas amigas. E eu sentia essa separação. Deus me separou, assim, de uma forma que eu entendia que tinha algo ali que eu precisava viver em Deus. E nessa trajetória, nesse caminho, assim, eu entendi o que Deus desejava de mim, a minha posição dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, eu comecei a cantar muito nova. A minha mãe, ela viu, né, o nosso dom, o meu talento, e me colocou para gravar. Eu muito pequenininha, eu acho que eu tinha 10 anos quando eu gravei meu primeiro trabalho. Eu gravei junto com meu irmão mais velho, junto com o Lucas. A gente era uma dupla, Lucas e Débora. E a gente gravou o primeiro trabalho, porque minha mãe via, assim, a minha desenvoltura na igreja. Eu lembro que a primeira vez que a minha mãe viu, assim, né? Minha mãe tá aqui, eu tô olhando pra ela. A primeira vez que a minha mãe viu que eu levava jeito ali pra música
foi quando num dia, eu acho que era Dia das Mães, eu não lembro se era aniversário dela. Eu tava com 4 aninhos e eu peguei e dei um CD pra ela, que era um CD da Fernanda Brum, e eu comecei a cantar pra ela apenas um toque. E ela vendo eu cantar, ela falou, meu Deus, essa menina, porque eu aprendi, eu ganhei o CD num dia, no outro dia eu já sabia cantar a música toda, e eu falei, mãe, eu quero mostrar uma coisa pra você. E comecei a cantar apenas um toque, e ela sempre imita, eu cantando, toca, 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 toca. Aí ela falou assim, gente, essa menina, ela tem algo aí de Deus. Foi quando eu comecei a receber o convite para cantar nas igrejas muito pequenininha. E comecei a desenvolver ali, na área da música. Então, eu sempre fui muito influenciada a estar envolvida ali com os ministérios. Gravamos o primeiro CD. E logo em seguida a gente começou a viajar, né? Fazendo agenda, viajamos para muitos lugares. Cantando, eu e o Lucas. Aí chegamos a gravar o segundo trabalho. Então, com o Lucas, eu tenho 2 trabalhos gravados, 2 CDs gravados com o meu irmão. E eu era muito tímida, né? E eu lembro que o Lucas, ele entrou pra cantar comigo pra ver se eu conseguia desenvolver ali, tendo alguém ali do meu lado. E ele me ajudou muito. E foi ali que tudo começou, assim. E chegou um tempo que o Lucas, ele, né, decidiu não cantar mais. Ele entrou para a faculdade, tomou as decisões dele e falou assim, olha, agora você segue. E eu já estava muito, assim... A música era, assim, desde sempre, na nossa vida, assim, eu sempre, desde muito novinha, recebi muitas palavras da parte de Deus com relação àquilo que ele ia fazer, com relação ao meu ministério, com relação àquilo que a minha casa representava. E eu sempre tive muita certeza do meu chamado, do meu ministério. E o Lucas foi e falou assim, olha, eu não vou mais, segue sozinha. E foi um tempo, assim, muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Mas eu aceitei aquilo que Deus tinha depositado em mim e falei, eu preciso seguir. Eu lembro que eu fiquei um tempinho, assim, sem cantar, mas aí logo eu falei, não, eu preciso continuar. E fui e gravei meu primeiro trabalho solo, que foi o álbum Amor Inexplicável. E continuei cantando. Então, eu sempre estava ali envolvida, muito envolvida, tendo muita certeza do meu chamado, do meu ministério. Mas, de fato, quando eu conheci mesmo a Jesus, foi muito mais na frente, assim. Porque eu falo que eu conhecia Jesus só de ouvir falar. Mas teve um tempo, nessa fase que eu separei do Lucas, porque era tudo muito... Eu era muito influenciada por todo mundo. Porque como eu sempre cantei, então... Eu estava sempre muito ali, mas, de fato, conhecer a Jesus, ter um encontro real com Jesus, foi assim que a gente separou. Quando a dupla separou, que eu precisei seguir sozinha, foi quando eu fiquei na total dependência de Deus e tudo que eu me movia pelo aquilo que eu ouvia da parte de Deus. Então, foi ali, assim, o meu encontro real. Quando eu me separei do Lucas, quando eu gravei meu primeiro trabalho, eu comecei a seguir e tive um encontro, assim, real, de fato, com Deus. Assim, de entender quem eu era em Deus, de entender o meu chamado e a minha identidade em Deus. Essa separação do Lucas forçou, então, o seu crescimento espiritual, Meu crescimento. Né? Foi necessário demais, demais. Eu li algumas entrevistas que você falava que, tanto com o Lucas, acho que tanto depois, algumas das letras foram escritas pelo seu pai. Isso é verdade? Pelo meu pai. Muitas canções nossas foi meu pai que escreveu, sim. E, assim, ele é um compositor maravilhoso, assim. Deus dá canções para ele incríveis. E a gente teve a oportunidade de gravar algumas canções dele, tanto no meu álbum em dupla com o Lucas, quanto no meu álbum solo. A gente gravou canções do meu pai. Você visita ele com frequência? Eu queria saber como que, se vocês levam a palavra para ele, você, sua mãe. Sim, sempre. A gente está sempre viajando. Como eu disse, ele não está aqui no Rio. Ele se encontra num presídio federal fora do Rio. E toda semana tem visita, né? A gente não visita toda semana. Por exemplo, minha mãe vai uma, eu vou na outra, aí meu irmão vai na outra. Mas frequentemente a gente tem esse contato com ele. E com relação às composições, ele
Até hoje ele escreve, inclusive ele me mandou uma carta esses dias com várias músicas, falou assim, olha, pro seu próximo CD tem que entrar música minha, porque... E é muito importante para ele quando ele vê, né? Ele chega lá, ele mostra, ele sempre chega cantando da forma dele, né? Quando a gente vai e grava e mostra a forma que a gente gravou, ele fica com raiva, porque tem que ser exatamente da forma, a melodia e a letra e as Já passa palavras. tudo pronto. As palavras que ele colocou. Quando a gente muda uma coisinha, não, a minha ficou melhor, o meu jeito ficou melhor. Mas, assim, ele é a pessoa que mais incentiva, assim, a gente, tanto no nosso ministério, quanto na nossa carreira, na nossa profissão. Tudo que a gente faz, assim, tem muito dedo do meu pai em tudo. Você sofreu ou ainda sofre muito preconceito, olhares tortos e dedos apontados pra você por ser filha dele? Sempre, assim. A minha mãe, uma fase, assim, da nossa vida, ela conseguiu ainda blindar muito a gente, né? Enquanto a gente criança, mas chegou uma fase que não tinha mais como, né? Vocês são adultos. Então, a gente por muito tempo se escondeu, né? A gente não... Muitas pessoas não sabiam, muitas pessoas, né, conviviam com a gente, mas a gente não colocava assim, né? Não expunha dessa forma. E chegou um tempo que não tinha mais como, mas a gente sempre sofreu, sim, esse preconceito, né? Esse julgamento. E acredito que isso fez a gente saber lidar muito com muitas situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas é o que eu falo, né? Pai é pai, independente, né, de qualquer coisa, é o meu pai. E eu sei como ele é como pai, sabe? O que ele faz como pai. E tentam, de todas as formas, nos rotular, sempre nos rotular pelo meu pai, pela situação do meu pai, pelo que o meu pai viveu, passou. Mas em Cristo nós encontramos a nossa real identidade. E eu vejo que Deus ele tem me levantado nesse tempo para a minha geração para falar muito sobre isso, sobre identidade, sobre paternidade, né? Sobre aquilo que eu sou em Deus, não aquilo que as pessoas me rotulam, aquilo que as pessoas me julgam, mas quem eu sou em Deus, aquilo que eu carrego, sabe? Então, por muito tempo a gente tentou se esconder, por muito tempo eu tentei me esconder, preocupado com o que as pessoas iam achar, iam pensar, a forma que as pessoas iam nos rotular. Mas eu encontrei minha real identidade em Cristo. Você falou dessa questão da paternidade. E você não conviveu com seu pai. Sim. Isso influenciou na forma como você enxerga Deus na sua vida, como o Deus Pai, a sua relação com Deus? Isso influenciou? A princípio, sim, né? Porque a forma que a gente lida com o nosso pai terreno, com o nosso pai, na maioria das vezes, a forma que nós lidamos com Deus. Mas nesse processo de Deus, de ressignificar a minha identidade, de eu entender de fato para que Deus me chamou, o propósito de eu estar aqui, dentro dessa família, com os meus pais, vivendo o que eu estou vivendo, fez eu entender que Deus é o meu pai. Fez eu entender que aquilo que eu necessito, Deus ele preenche. Então, nessa minha trajetória, eu tive as minhas crises, né, de identidade, de sempre querer me validar de alguma forma, mas que em Deus eu conseguiria dizer para as pessoas de fato quem eu sou. E foi o único caminho que eu encontrei. Por muito tempo eu tentei ser muito boa em tudo que eu fazia e ficar tentando dizer quem eu sou, mas somente em Deus eu consegui de fato falar assim, eu sou isso daqui, Deus me chamou para isso daqui e eu não preciso carregar todos esses rótulos, todos esses julgamentos, porque Deus me chamou para isso, é isso que eu vou fazer. Eu posso pedir para ela deixar um recado para quem nos assiste, né? Sim. E que tem essa ausência do pai, às vezes, porque o próprio pai decidiu ser ausente na vida, e essa pessoa tem essa dificuldade de enxergar Deus como um pai amoroso, bondoso, um pai que cuida e supre as necessidades. Então, se você puder deixar um recado para quem está nos assistindo nessa câmera aqui. Sim.
Deus, ele preencheu todos os vazios que eu sempre tive. Todas as ausências, todos os buracos que eu sempre tive. O Senhor, ele preencheu quando ele me mostrou, quando ele me revelou através da sua palavra quem eu era. E quando eu descobri quem eu era, quando eu descobri a minha real identidade de filha amada, eu entendi que eu tenho um pai. Independente da ausência física do meu pai biológico, eu tenho um pai que não me deixa, que não me abandona, que não me desampara. Um pai que provê na minha vida. Um pai que me ouve, um pai que me escuta. Um pai que está sempre ali disposto a me amar, disposto a me dar aquilo que eu peço. Então, independente da ausência do meu pai, eu encontrei um pai que é fiel, um pai que está sempre comigo. E essa é a mensagem que eu queria passar para você. Você que não tem seu pai presente, você que está distante do seu pai, você que precisa perdoar o seu pai. Hoje você tem essa oportunidade de encontrar a sua real identidade em Cristo, a identidade de filha amada, e de viver aquilo que o Pai, que o Senhor Jesus tem para você. Você falou sobre o perdão, eu queria fazer 2 perguntas. Se em algum momento você teve um conflito de não querer visitar seu pai ou não querer falar com ele, alguma coisa assim, e se você em algum momento viu que você precisava liberar perdão pelo que ele fez, embora não tenha sido com você, mas ele deixou ele ausente da sua vida. Eu sempre fui muito apegada com meu pai, muito, muito, assim. Eu sempre fui a menininha, a princesinha do meu pai. Então, a minha relação com meu pai sempre foi, tipo, a melhor, assim. Então, eu sempre sofri muito por essa ausência, né? Eu lembro que todos os aniversários, quando chegava perto, né, dos nossos aniversários, eu falava, pai, é hoje que você vai, né? Nesse você vai, né? E quando chegou perto dos meus 15 anos, meu pai falou assim, olha, eu te prometo que eu vou estar lá. E na minha festa de 15 anos, eu lembro que ele escreveu uma carta e leram a carta lá. E mais uma vez, meu pai não estava presente. Mas eu sempre tive essa conexão muito forte com meu pai, muito, muito. Tanto a minha profissão, foi ele que escolheu, assim, a arquitetura, né? Foi ele que me incentivou, porque eu sempre gostei muito dessa área da construção e muito envolvida com a música, mas eu queria fazer uma faculdade. Então foi ele que falou assim, olha, filha, então, por que você não faz arquitetura? E eu fui para a arquitetura por causa do meu pai. Então a gente sempre teve muito esse elo, sabe? Eu sempre fui muito, muito próxima, assim, muito apegada ao meu pai. Então nunca teve essas questões. E a outra pergunta? Sobre o perdão, se você em algum momento achou que precisava perdoá-lo por tudo isso. Recentemente a gente fez até a gente tava eu, minha mãe e meu irmão no Método CIS. Paulo Vieira. E tem um momento lá que que fala exatamente sobre o perdão, né? E às vezes a gente acha que a gente não tem coisas que a gente já perdoou e que já está liberado. E eles começaram a se aprofundar sobre essa questão do perdão. E falando assim, olha, se você tem um pai ausente, e se você acha que você precisa liberar perdão para ele por essa ausência, esse é o momento. E foi quando eu peguei meu celular e eu comecei a gravar um vídeo, como se eu estivesse falando pro meu pai. E eu lembro que já estava próximo, assim, ao meu casamento. E eu lembro que nesse vídeo eu falava assim pro meu pai, pai, eu te perdoo por não entrar comigo no meu casamento. Que eu sempre esperei por esse momento. E eu falava, meu pai não estava comigo nos meus 15 anos. Meu pai não estava comigo em tantos momentos importantes da minha vida, mas eu creio que no meu casamento ele vai estar. Então eu sempre ansiei, sempre esperei por esse momento do meu pai estar comigo no meu casamento, do meu pai me conduzir ao altar no casamento. E eu vi que estava chegando muito perto, que talvez isso não aconteceria. E nesse vídeo que eu gravei para ele, eu falei, pai, eu te perdoo por o Senhor não me conduzir ao altar no meu casamento. E Deus, ele sabia esses conflitos que eu tinha com relação a isso. E teve uma vez
em casa. Eu tava orando sobre isso, sobre o meu casamento. E eu tava orando sobre o meu pai. E eu falei pra Deus, Deus, o Senhor sabe o tanto que eu desejo, tanto que é um sonho eu viver esse momento de ter o meu pai aqui. Mas eu sei que isso seria só um milagre, e milagre só o Senhor que faz. Mas eu tenho tanta fé, eu creio tanto que isso pode acontecer. Pode todo mundo não acreditar, mas eu acredito. E eu comecei a entrar ali numa profundidade de adoração e orando por isso, acerca do casamento. E isso foi numa tarde. E eu lembro que no mesmo dia à noite eu ia ministrar numa igreja. E chegou na igreja, tinha um pastor que estava pregando e eu não conhecia, nunca tinha visto. E o pastor, no meio da pregação, ele saiu do altar e ele foi na minha direção. E ele olhou para mim e ele falou assim, olha, eu sei que você é órfão de pai vivo. E eu tenho uma coisa para te dizer. Que aquele caminho quem vai fazer contigo sou eu, seu Deus. Eu sou o teu pai. E foi no mesmo dia que eu fiz essa oração. Então aquilo me confortou, porque eu, independente da decisão que o Senhor tomasse dele estar ou dele não estar, o Senhor estaria ali entrando comigo, porque ele era meu pai. E ele se revelou meu pai desde quando eu nasci. Ele se revelou presente sempre, então ele sempre foi o meu pai presente, que sempre esteve ali comigo. E nesse momento ele iria entrar comigo, ele iria me conduzir ao altar. Então depois que o Senhor, que eu recebi essa palavra, que o Senhor falou isso comigo, meu coração se aqueceu assim e eu não questionei mais a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor é o meu pai. E é o Senhor que vai me conduzir para esse altar. Foi uma resposta da Foi sua dessa oração. forma. Hoje eu recebo os testemunhos assim, do casamento e recebo mensagens falando acerca do casamento e as pessoas falando, Débora, que presença foi aquela naquele dia? Que presença foi aquela? Eu nunca vi um casamento daquela forma, uma presença assim nítida, as pessoas... Não tinha uma pessoa que não chorava, que não sentia, era uma coisa assim extraordinária. Eu sabia que o Senhor estava ali muito forte, assim, muito presente. A sua família é muito unida, não é, Débora? Muito. A gente vê isso pelas suas postagens, Sim. né? E você é irmã do rapper, né? Isso, Oruan. Oruan. E ele também fala muito de família, né? E eu queria que você também falasse um pouco, né, sobre essa questão de vocês serem tão unidos, né? O seu irmão é uma pessoa muito famosa também, que tá muito na mídia. Ele também recebe algumas críticas, né? E a gente vê que vocês se defendem, que vocês estão ali unidos como família. Que vocês falassem um pouco sobre vocês serem, assim, tão unidos, tão alicerçados, assim, juntos. Então, eu acredito que essa união, né, vem de toda a nossa história, de tudo aquilo que a gente já passou, né? Mas muito, muito, muito lá atrás, desde quando a minha mãe, ela veio pro Rio. A minha mãe, ela é capixaba. E ela veio pro Rio numa situação muito, assim, muito difícil, né? Minha mãe também tem 5 irmãos. E para eles sobreviverem, eles precisavam de estar unidos. Então, isso veio lá de trás, essa união, sabe? Minha mãe é muito unida com os irmãos e meus avós. Todo mundo sempre foi muito assim, sabe? Para conseguir avançar, eles precisavam estar juntos, sempre um pelo outro. Eu acho que a gente trouxe isso da minha mãe, sabe? Essa questão de a gente estar sempre junto, um sempre defendendo o outro, independente das escolhas que meus irmãos fizeram. Independente da vida do meu pai, independente de qualquer coisa, nós somos uma família. E nós carregamos também o nome de Cristo. Então, eu acho que a gente já trouxe isso lá de trás, da história da minha mãe, da vivência, de tudo aquilo que ela viveu para conseguir chegar até aqui. A gente trouxe com a gente, de sempre estar unido, de sempre... É a gente pela gente, é Deus pela gente, né? Mas a gente, assim, sempre... muito, muito unido para a gente conseguir ultrapassar todos esses julgamentos, essas barreiras que a gente enfrenta aí. Você falou que logo no início, né, da sua vida, sua mãe procurou a igreja e vocês
entraram por esse caminho de fé. O Oruan também, então, Sim, fomos todos os 5 criados na igreja. Todos se batizaram nas águas, frequentando retiros e no Ministério de Crianças, de Adolescentes. Todos passamos por todas as etapas, assim, né, dentro da igreja. Então, fomos todos criados dentro da igreja. Foi até aí que surgiu o Mora em Mim. Por quê? O Mora em Mim, para quem não sabe, é um projeto, né, evangelístico que a gente faz já há alguns anos e que tem crescido bastante, assim, a gente tem até se surpreendido com aquilo que Deus tem feito através do Mora em Mim. E como surgiu o Mora em Mim? É um trabalho que a gente faz na nossa casa todo mês, então o Mora em Mim é uma vez ao mês, que a gente reúne jovens. A princípio eram muitos jovens, né? Mas hoje, gente, vai gente de tudo quanto é idade, quanto é lugar. A gente fica impressionado. Dentro da minha casa já bateu 600 pessoas. gente, Assim, numa célula. Então, e vai se renovando, assim, cada encontro, cada Mora em Mim são pessoas novas e gente que vem de outros estados. Falando assim, Débora, eu tô no Rio, eu que preciso participar do Mora em Mim. E o Mora em Mim surgiu exatamente porque a gente sempre criados, né, dentro da igreja, e chegou uma fase que os meus irmãos, cada um começou a seguir um caminho. E aquilo foi desesperando a minha mãe. Ela começou a ver, ela sempre muito protetora, e ela começou a ver cada um escolhendo uma coisa, assim, trilhando uma coisa, um caminho. E ela falou assim, eu não posso perder meus filhos. Eu preciso fazer alguma coisa, já que alguns não querem mais ir. E ela não conseguia mais, porque já crescendo, não tem como mais. Ela falou, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não posso perder. Então ela entrou em desespero. E aí ela conta que uma vez dentro do carro, ela chorando, sem saber o que fazer. E ela falou que Deus falou com ela que ela precisava reunir os filhos dentro de casa, já que eles não estavam mais querendo ir à igreja. Precisava reuni-los dentro de casa. E a igreja seria ali. Então, uma vez ao mês, assim, ela usava umas estratégias, ela falava que ia fazer uma reunião, a gente não titulava como culto, nada, célula, nada disso, era um encontro. E ela falava assim, olha, chama os amigos de vocês, vamos fazer um encontro, eu vou fazer um lanche, vai ter umas dinâmicas. E começou assim, tinha dinâmica, quebra-gelo, não sei o quê. E sempre tinha uma palavra, louvor e tal. Então, Deus deu essa estratégia para ela. E como era muito família, tinha muita comunhão, eles chamavam os amigos, cada um chamava os seus amigos, então todo mês tinha aquilo dali, era o encontro. Tá. E foi passando o tempo e começou cada um ia chamando o outro, aquilo começou a crescer. E ela via que estava dando certo, porque eles não estavam mais frequentando a igreja, mas ali o encontro. Era um jeito dela continuar falando de Jesus. E aí, sim. E aquilo começou a crescer. E teve um dia que eles começaram os amigos iam e eles pararam de ir. Aí minha mãe falou assim, meu Deus. E Deus falou assim, olha, enquanto você se preocupa com os filhos dos outros, eu levanto pessoas para se preocupar com seus filhos. Onde eles estiverem, vão ter pessoas que eu estou levantando para cuidar deles. E minha mãe falou assim, então eu preciso continuar. Porque ia muita gente, a gente recebia muito testemunho daquilo que as pessoas viviam dentro da minha casa, dentro do Mora em Mim. E nessa deles não quererem mais estar, ela começou a desanimar. Foi quando Deus falou comigo que a gente precisava continuar. E Deus me deu um nome. Foi quando Deus me deu o nome Mora em Mim. E a gente falou assim, não, mãe, vamos, eu vou te ajudar, a gente não pode parar, vamos continuar e vamos embora. E o projeto começou a expandir, assim, de uma forma, e Deus sempre falando, olha, o projeto não é de vocês. Eu confiei a vocês, o projeto é meu, nasceu no meu coração. E aí a gente começou, né, a trazer, a gente sempre leva muitas pessoas, muitos cantores, amigos nossos que sempre estão lá ministrando, pastores. E foi aí que surgiu o Mora em Mim, por causa deles, né, das crianças. E hoje, muitas pessoas são alcançadas por causa deles. E a minha mãe, às vezes, ainda fica, mas sempre um não vai, outro não vai. Mas a gente está alcançando, assim, muitos... E eu acredito que tanto no coração da sua mãe quanto no seu coração,
vocês têm a fé de que vocês vão ver seus, Com os filhos dela e seus irmãos Com certeza. reunidos na casa do Senhor novamente, Não, né? Isso com é motivo de oração para vocês? Com certeza, absoluta. E não, isso a gente não tem dúvida nenhuma. De que o Mauro, ele foi apresentado no altar. O Mauro, que eu falo, é Oruan. O Mauro, Oruan, inclusive, é Mauro ao Mauro de trás contrário. pra frente, O Mauro foi apresentado no altar, Lucas ministrava comigo, aí tem a Vitória, o Silas. Então, todos temos uma palavra da parte de Deus. A minha casa é uma casa que é uma casa do Senhor, é uma casa de Deus. E eu creio nas palavras que nós temos, eu creio naquilo que o Senhor tem sobre a minha família, sobre a minha casa. E eu sei que a gente vai viver isso, eu tenho certeza absoluta, que a gente vai viver as promessas de Deus para nós. Eu costumo até dizer, não sei se vocês viram, saiu um vídeo até agora, recente, do meu irmão, teve um festival agora. E no vídeo, o entrevistador pergunta para ele, Mauro, 3 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Aí Aí ele fala assim, a primeira coisa, ele fala assim, eu quero ter meu pai na rua, eu quero viver com meu pai na rua, eu quero ter 10 filhos, e depois ele fala assim, e eu quero aceitar Jesus. Ele fala, e eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Ou seja, ele sabe Da verdade. Ele sabe quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E eu creio que é uma questão de tempo. Ele vai voltar, ele vai vir. Ele reconhece o chamado dele. E eu até comentei nesse vídeo que eu botei assim, o líder de jovem que eu sempre profetizei. Porque eu sempre, antes de Mauro ficar famoso, ficar conhecido, eu sempre falei para ele, Mauro, você vai ser líder de jovem. Porque a gente falava assim, a gente vai ter uma igreja. Eu e o Lucas vamos ser os ministros de louvor, o meu pai vai ser o pastor, o Mauro vai ser o líder de jovens, então a gente falava tudo, quem ia ser o quê? Então eu sempre falei pra ele, Mauro, você vai ser o líder de jovens da nossa igreja, o Lucas vai ser o ministro de louvor, o meu pai é o pastor. Aí esses dias eu falei pro meu pai, falei assim, pai, na nossa igreja, quem vai ser o pastor agora vai ser o Gabriel é o meu esposo. Vai ser o Gabriel e você vai ser o segundo. Aí meu pai, eu não vou ser o segundo, eu vou ser o primeiro. Então a gente sabe daquilo que nós carregamos em Deus e por que a nossa família, por que Deus chamou a nossa família. Então eu tenho certeza, assim, absoluta. Assim, você contando a história da sua família, a sua história, a gente fala muito do seu pai porque, querendo ou não, seu pai é uma pessoa, é uma figura conhecida no país inteiro. Mas não tem como negar a importância da sua mãe na família de vocês, né? Porque eu não consigo nem imaginar o quão difícil deve ter sido criar 6 filhos, com a mídia em cima, com todos os julgamentos, com o pai longe. E mesmo assim ela plantou a semente e ela construiu algo tão lindo que é a família de vocês unida. Sim. E por mais que os seus irmãos hoje não estejam no caminho do Senhor, eles têm consciência da verdade, né? Eles sabem ali, têm o temor de Deus Todos. por ações da sua mãe, Minha né? mãe. Não, eu costumo dizer que a minha mãe, assim, ela foi uma gigante. E mulher igual a minha mãe ainda tá pra nascer, porque ela, assim, pra mim, ela foi a peça fundamental. Tudo que a gente vive hoje. Porque as pessoas sempre falam muito do meu pai, né? Mas a minha mãe, ela. É porque não tem palavras pra dizer tudo que minha mãe. Não tem como ela ficar nos bastidores. Tudo que minha mãe representa pra nossa casa, porque foi ela que plantou a semente nos nossos corações. Se hoje nós chegamos onde chegamos, nós construímos o que construímos, tudo foi por causa da minha mãe. Tanto que ela batalhou, tanto que ela lutou, quanto que ela sonhou os meus sonhos, ela abriu mão de tudo, de todos os sonhos dela. Eu lembro, quando a gente começou a cantar, minha mãe vivia pra mim e pro Lucas, quando a gente era dupla, né? A gente viajava muito, a gente muito pequenininho, então o sonho era muito dela. Então ela viveu aquele sonho ali com a gente, era a alegria da minha mãe, ela levar a gente para cantar. Então eu vi o quanto que ela abriu mão dos sonhos dela, dos projetos dela, para viver os nossos. Então eu não tenho palavras assim para colocar do que minha mãe representa para nossa família, para nossa casa, porque ela foi tudo, ela representa tudo ali pra gente.
Eu queria te fazer a mesma pergunta que fizeram pro seu irmão. 3 coisas que você gostaria que acontecesse antes de você morrer. Antes de eu morrer. Essa questão do meu pai é muito importante pra gente, da gente conviver, ter o meu pai, né? Viver em família e viver as promessas de Deus como família, porque nós temos uma palavra de Deus. E eu quero muito viver esse sonho de ter o meu pai, de viver em família com meu pai, de fazer coisas que todo filho faz com o pai, sabe? De sair com o pai, de viver, de ter essa convivência com o pai, de sentar com o pai, de conversar com o pai. Eu quero viver isso antes de morrer. Eu sei que está muito perto da gente viver e eu vou viver isso com meu pai. 3 coisas. A gente já tem vivido, né, isso, né, de muitos jovens sendo alcançados através da palavra de Deus e através das nossas vidas. Deus, ele me colocou, assim, em um meio que eu preciso fazer a diferença todo o tempo. E eu vejo quanto eu tenho sido, assim, uma influência mesmo para jovens, e eu quero continuar vivendo isso, sabe? De viver o meu propósito, viver aquilo que Deus me chamou para fazer, para ser, e continuar ganhando almas e vivendo o meu chamado e o meu propósito. A terceira coisa. A terceira coisa que eu quero fazer antes de morrer. Eu quero viver a minha família, ter os meus filhos, construir, né, São amor? 5 filhos? Pelo Gabriel são 5, né? Viajar bastante. Viajar. E ter os meus filhos e é isso. Se formar na escola de música, ministério, vai ter sonho. Eu por um tempo eu tenho uma palavra de Deus sobre uma escola de música lá fora, estudar música lá fora. E eu comecei a fazer, né, os trâmites todos para viajar, para ir embora. Assim que eu acabei o ensino médio, eu comecei a me preparar para ir embora. Eu tinha muitas palavras de Deus acerca de uma escola lá fora. Qual a escola? Bethel? Não, a Ciafanai. Uhum. Ciafanai. E fiz todos os processos e estava tudo certo para mim. E muitas palavras de Deus, e muitas coisas. E não era o tempo. Eu tentei 3 vezes, meu visto foi negado 3 vezes. Eu entendi que não era o tempo de eu ir, mas eu sempre tive o sonho de estudar música fora, né? Essa questão mais ministerial mesmo. E estou aguardando para ir, para passar um tempo lá fora, estudar. Agora já casada, né? Talvez eu vá com o Gabriel, não vá mais sozinha. Ele também tem algum chamado no meio musical? Musical nenhum. Musical nenhum, mas o Gabriel, ele é um amante, assim, da palavra de Deus. E ele tem um chamado aí na palavra, como pastor. Conta como que vocês se líder. conheceram. A gente se conheceu, a nossa história é muito legal, muito interessante. A gente se conheceu na igreja. Sendo que o Gabriel, ele mora ali perto da nossa igreja, sendo que ele frequentava uma igreja muito distante, que é a igreja do avô dele, o avô é pastor. E a igreja é em Ilha de Guaratiba, então é distante. É distante de onde a gente mora e de onde é a nossa igreja hoje. Então, ele foi levantado a líder dos jovens na igreja do avô dele. Então, ele era de lá. Sendo que às vezes não conseguia ir, por ser muito distante. E ele não conseguia ficar longe da igreja. E ele ia visitar a minha igreja. Então, a primeira vez, não sei se foi a primeira vez, mas uma das primeiras vezes que ele foi visitar a minha igreja, eu convidei, sempre final de culto, eu começo a convidar todo mundo pra morar em mim. Ainda mais em culto de jovem. E eu lembro que ele apareceu e eu fui e convidei. Ele tava no meio dos meninos, eu nunca tinha visto, mas eu fui lá e convidei pra morar em mim. Ele falou que daquele dia ali foi o dia que ele se apaixonou. Foi a minha primeira vista, mas eu só convidei mesmo. E ele passou a ir a frequentar o Mora em Mim todo mês.
o Gabriel estava no Mora em Mim. Ele levou o avô, levou a mãe, levou a tia, levou a família toda. E nessa época ele tinha o cabelo grande, então o cabelo dele era enroladinho. E eu lembro que minha mãe... E ele chegava lá, abraçava minha mãe como se ele conhecesse minha mãe há muito tempo, como se ele fosse da família. E minha mãe não sabia de onde... Gente, mas de onde é esse menino? Que ele sempre vem falar comigo. Já tava treinando pra abraçar a sogra. Ele sempre vem falar comigo. E não sei o quê. Menino Minha mãe educado. é educada. Minha mãe se apaixonou por ele. E aí teve uma vez que ele não foi no Mora em Mim. Minha mãe falou assim... Débora, cadê aquele menino que tem um cabelo de anjinho? Aí eu... Mãe, que menino? Quem é esse? Aí ela... Que sempre vem aqui, que traz o avô, que traz a família. Ela, não sei o que, é o Gabriel. Eu falei, mãe, mas eu não sei dele, eu não sei. Então ela sentiu falta. A vez que ele ia todo mês, a vez que ele não foi, ela sentiu falta dele. Ela sempre falava dele, falando, Débora, mas esse menino ele é muito bonito. Débora, esse menino é um menino de Deus. E teve um dia que ele deu uma palavra lá, que contou um testemunho. E ela sempre falando dele, mas... Passou um tempo, ele me chamou pra cantar na igreja do avô dele. E eu fui lá em Pedra de Guaratiba cantar. Chegou lá, ele falou que eu estava ministrando. Isso ele me contando bem depois, né? Ele falou que eu estava ministrando e quando eu desci do altar, Deus falou com ele. Deus falou assim pra ele: eis aí a tua esposa que eu tenho preparado pra ti. E ele foi e falou que guardou essa palavra. Até então ele falou assim, eu te achava muito bonita, mas nunca orei, nunca... Depois que ele falou que recebeu essa palavra, ele falou assim, então eu vou orar. Ele passou um ano orando em cima dessa... Um ano? Um ano em cima dessa palavra. E você não... Nada. Nada, era uma pessoa... Eu quase não via ele ia lá na minha igreja de vez em quando, porque ele era de outra igreja. Era uma pessoa assim... que ia na igreja. Um no meio dos 600. Entendeu? E ele falou que passou um ano orando em cima dessa palavra. Orando. E teve uma vez que Deus falou com a mãe dele sobre mim. E a mãe dele virou e falou pra ele, falou assim, Gabriel, olha, orando e Deus falou sobre a Débora, que ela vai ser da minha família. E começou a falar. Foi quando deu força pra ele vir falar comigo. E ele me... Um ano, que bom que ela deu essa força. ele me mandou uma mensagem. Mas foi uma mensagem aleatória, porque eu não tinha muito contato com ele, eu não falava muito com ele, E ele me mandou e falou assim, olha... Oi, sumida. Falou assim, olha, você é diferente das outras mulheres, que não sei o quê, né. E eu sinto algo muito especial por você. E foi falando. Eu olhei... Vocês nunca tinham saído, nada, ele já... Nada. Mas isso ele já Ele orando já há um ano. Ele orando, Ele já sabia que era eu. Ele já tinha certeza. Só E você não sabia. eu não sabia. E nem queria. É engraçado, porque... depois que ele mandou a mensagem, eu fiquei com raiva de mim. Eu falei assim, gente... Em qual momento eu dei a entender pra esse menino que ele poderia falar, que sente alguma coisa por mim? Será que... Eu fiquei com raiva de mim. Eu falei assim, não. Eu fiquei um dia... tipo assim, eu li a mensagem e não respondi. Eu ignorei. E ele falou que aquilo foi o pior dia pra ele, porque ele tá ali aguardando alguma coisa. Aí no dia seguinte eu falei, quer saber, eu vou responder esse menino aqui. E respondi, eu falei assim, olha, Gabriel... eu gosto de ser muito clara com relação a essas coisas, isso é muito sério com relação ao sentimento das pessoas. Eu queria dizer que meu coração ele tá guardado em Deus. E assim, eu espero que Deus cuide do seu coração também. Foi dessa forma, espero que Deus cuide do seu coração. Então, não, você também é um menino diferente, você é um menino muito especial, mas é isso. Aí... Pra ele, aquilo dele foi o fim. Ele chegou em casa e brigou com a mãe, porque falou que ela errou. Falou que Deus errou. E passou um tempo, assim, e às vezes que ele ia lá, ele ia muito pouco na minha igreja, mas às vezes que ele ia, ele não conseguia mais me olhar. Ele passava com a cabeça baixa. Nem eu também ia ter coragem de te olhar, né? Ele baixava a cabeça, assim, porque ele sempre, quando ele me via, ele era muito simpático. Ele apertava minha mão, ele ria, ele perguntava como é que eu tava, sempre muito pra cima. Depois disso, ele era outra pessoa, e sempre cabisbaixo, quando me via cabisbaixo. Mas eu também não tinha contato. Aí passou um tempo, fomos pra uma viagem de uma amiga nossa em comum, que é da nossa igreja, e ela foi fazer aniversário.
e foi pra uma casa. E quando eu cheguei, ela foi na frente com a família dela. E quando eu cheguei na casa, isso eu já não falava com ele, já tinha alguns meses, algum tempo. Então eu não sabia dele. Quando a gente chegou na casa, quem tava lá? Ele. E quando eu vi, Deus falou, na mesma hora Deus falou comigo, pergunta pro Gabriel como tá o coração dele. Porque eu não sabia, depois daquilo eu não sabia mais nada a respeito dele. E eu falei assim, tá bom. Antes de eu procurar ele, perguntar, ele me procurou e falou assim, olha, eu queria bem te pedir perdão. Aí eu falei assim, mas perdão pelo quê? Sendo que, gente, eu vi uma humildade nesse menino, nesse dia. Eu falei assim, gente, esse menino é diferente de verdade. E ele quer te pedir perdão por eu ter confundido as coisas, pelaquela mensagem que eu te mandei. Te pedir perdão, não sei o quê. E foi me pedindo perdão por várias coisas. Eu falei assim, gente, menino diferente. Agora me Menino diferente. Sendo que nisso, eu aproveitei um gancho e comecei e perguntei como é que tava o coração dele, como é que ele tava sentindo, né? Sendo que nisso, eu tava vivendo muitas experiências com Deus, assim, eu tava vivendo um tempo muito precioso com Deus. E ele também. Por isso que quando Deus falou com ele, esse aí é a tua esposa que eu tenho preparado pra ti, Deus estava me preparando de fato e de verdade. Porque foi um tempo, assim, de muita intimidade com Deus, muita devoção, assim. Eu passava muito tempo ali buscando. E nessa conversa a gente começou a compartilhar essas experiências que a gente estava tendo com Deus. E ali uma chave virou assim, eu falei, cara, ele começou a falar. E a gente conversando, eu ficava toda arrepiada, e eu começava a chorar. Eu falava, Gabriel, por que eu tô chorando? Por que eu tô chorando? Eu tô chorando. Ele falava, Deus tá aqui, Deus tá aqui. Eu ficava, Deus tá aqui. E a gente falando muito sobre as nossas experiências com Deus. E depois daquela conversa, eu nunca mais parei de falar com ele. Porque a gente estava vivendo as mesmas coisas em Deus. E naquele dia ele falou que foi onde a chave virou assim. Eu falei assim, cara, não é possível que é isso, que vai ser isso mesmo. Eu falei assim, eu corri e olha onde eu estou. E passou uma semana depois dessa viagem, ele falou assim, olha, você sabe o que eu sinto por você? Sendo que eu ainda não sentia. Eu amava conversar com ele, eu amava essa troca que eu tinha com ele, as experiências que a gente tinha com Deus, mas eu ainda não sentia nada, sabe? Mas no fundo eu sabia que era ele, porque eu conseguia ver ele, a forma, né? Tudo aquilo que eu pedi em oração, ele tinha todas as características de um homem que eu pedia a Deus em oração, ele tinha. Então eu falei, no fundo eu sabia, mas eu não queria aquilo ainda, então eu ficava brigando comigo mesma. E teve um dia que eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, eu não quero, eu não quero, como assim, ele? E ele falou assim, olha, eu não vou ficar assim com você, conversando com você, porque você sabe o que eu sinto. Então, ou a gente assume um namoro, ou eu não quero mais falar com você, porque você sabe o que eu sinto. Aí eu falei assim, gente, mas tem uma semana que a gente... Como que eu, do nada assim, vou assumir um namoro? Uma pessoa que eu ainda não tenho. E a gente foi no nosso pastor. Eu ainda muito resistente. E quando o pastor não entendeu nada, porque ele não era membro da minha igreja, ele frequentava, então ninguém conhecia muito ele, foi uma coisa muito rápida. E o meu pastor olhou pra mim, olhou pra ele, e o meu pastor falou assim, olha, eu não te conheço muito. Ela eu conheço, ela eu sei. Aí ele olhou pra mim, Débora, ele falou como se fosse, Débora, é isso mesmo? Eu respirei fundo. Aí eu, sim, pastor. E aí ele foi, oramos com o pastor, e ele foi e conversou com a minha mãe. E a gente começou a namorar. E tudo que eu pedi a Deus, né, em relação ao meu relacionamento, ao meu casamento, à minha família, ele, tipo assim, tava tudo na minha frente, eu resistindo. E eu falei, teve uma hora que eu falei assim, Senhor, é isso mesmo. As coisas foram se confirmando. Foram se confirmando, e o tanto que ele carregava de Deus foi o que me fez, assim, cara, é tudo que eu pedi a Deus mesmo. E quando eu fui ver, eu não conseguia mais ficar longe dele. Estão aí, casadíssimos. Estamos casados,
Débora, eu achei muito bonito. Eu não sei se. Eu vi uma foto do casamento que ele tá com a Bíblia na mão, né? Aham. Achei muito bonito. Você tem algum momento da sua vida assim que você tenha passado por um momento de muita aflição e que você vê que foi Deus que te sustentou ali naquele momento? Tiveram muitos momentos. É, mas há 4 anos atrás, eu perdi a voz. Eu tinha acabado de lançar, o meu último trabalho que eu lancei foi uma canção que é Fortaleza e Refúgio, que eu lancei em 2020. Foi assim que começou a pandemia, eu tinha acabado de lançar essa canção. E entrou a pandemia e então a gente não tinha, né, mais aquela. Foi um ano assim que a gente passou sem cantar, sem agenda, né? E naquele tempo ali foi quando eu perdi a voz. E eu perdi assim. Eu fiquei com 1% de voz. Eu não falava assim, eu falava assim. Então não tinha voz. Mas naquele momento ali ainda tava ok, porque tava todo mundo em casa, tava todo mundo. E quando as coisas começaram a voltar ao normal, que eu fui pra primeira agenda, que eu vi que realmente não, a voz não ia, não saía. Foi um momento assim, muito, mas muito, muito, muito difícil, porque eu fiquei quase 2 anos. Mas qual o motivo Quase 2 anos. Você teve um diagnóstico, alguma coisa assim? Então, assim que eu perdi a voz, fui, né, procurei os tratamentos, fiz exames e tal. O meu primeiro exame deu que eu tava com uma fenda, né? Mas aí, ok, a gente vai tratar. E comecei a tratar e a cuidar. Aí fiz um segundo exame. No segundo exame já não tinha mais a fenda e tava tudo ok, tudo normal. E a minha voz não voltava. Não tinha uma explicação. Não tinha uma explicação, não tinha. E fiz vários exames, assim, e tratamento. Eu Que é faço pior, tratamento né? até hoje. Mas não tinha. E até hoje você não tem essa explicação. Você faz o tratamento, mas você não. Não tem uma Que explicação de. loucura. Ainda tem algumas coisas com relação ao que aconteceu. Tem dias que eu fico sem voz mesmo, assim. Mas foi um momento assim. Por quê? Porque ninguém sabia o motivo. Mas depois, com muitos questionamentos, né, com Deus, eu comecei a entender, assim, que era foi um tempo, assim, de Deus tratar comigo com relação até ao meu ministério, com relação a essa questão da identidade, né? Deus sempre tratou muito comigo com relação à identidade, que eu não sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu tenho, que eu carrego. E nesse processo eu ouvi de Deus que ele não dependia da minha voz, que ele não precisava da minha voz. E que eu não precisava ficar me validando por causa da minha voz. Não era a minha voz que. Então, muitas coisas. Então, eu acredito que foi um tratar mesmo de Deus com relação a essa questão da identidade comigo, porque eu sei que Deus me levantou exatamente, né, nessa área, assim, de identidade, sabe? Então, foi um processo que eu vivi para Deus me mostrar que não é sobre o que eu faço, sabe? Não é sobre o que as pessoas vão me rotular e vão dizer, mas é sobre aquilo que eu carrego. E Deus sabe quem eu sou no meu secreto, Deus sabe. Então, por muitas vezes, e nesse tempo que eu perdi a voz, foi um tempo que eu escrevi muitas canções. E essas canções geraram até um álbum, assim, que a gente tá para lançar no próximo ano, que vai ser o álbum de canções de intimidade, que é o título que Deus me deu pro meu próximo trabalho. Então já tem aqui 4 anos desde a última música que eu lancei, que foi Fortaleza e Refúgio, que foi na pandemia e depois eu perdi a voz. Então, nesse tempo, foi o tempo que eu gerei essas canções do meu próximo álbum,
que são essas canções de intimidade. Foi na intimidade Tempo de mesmo. completa dependência. Dependência. Eu não tinha voz. Como é que vai cantar sem voz? Como é que canta sem voz? Não canta. Mas não está relacionado à minha voz, à minha adoração. Está relacionado ao perfume que eu derramo aos pés do Senhor. E o Senhor uma vez até me perguntou, qual é a medida do sucesso para você? É o quão conhecida você é o quão a sua música pode fazer sucesso ou estar nas plataformas. Porque para muitas pessoas o sucesso é você, né, tá com uma música estourada. O sucesso é você ser conhecida através, né, das suas canções. E Deus me perguntou, qual é a medida do sucesso para você? E ele falou, a medida do sucesso para mim é um coração contrito e quebrantado. Esse eu não desprezo. E foi esse tempo onde eu estava muito quebrantada, né, aos pés do Senhor. Foi nesse tempo que Deus me deu essas canções de intimidade que eu vou cantar. Em nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Estamos. Bom, mas antes da gente finalizar o podcast, a gente sempre faz um ping-pong, um bate-bola. A gente te pergunta, você devolve pra gente rapidinho. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Eu gosto muito de Davi. Versículo favorito. Apocalipse 21. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais medo. Sua música favorita da vida? Ai, são muitas, porque é uma pra cada momento, né? Se você pudesse escolher uma pra ouvir o resto da vida. A música que eu cantei no meu casamento, que foi Eu Quebro Meu Vaso, da Luma. É a música, assim, da minha vida. É o maior sonho que você já realizou? O maior sonho que eu já realizei. Olha. Ai. Eu realizei um sonho, assim, que me deixou muito, muito feliz, que foi quando eu levei minha mãe. Eu fiz uma viagem. É ping-pong, né? Eu tô aqui contando a história. Pode contar. Mas eu fiz uma viagem e eu fui no maior jardim do mundo. E eu fiz essa viagem sozinha com uma amiga. E eu lá no jardim, eu falei assim, cara, eu preciso trazer minha mãe nesse lugar, porque a minha mãe ama, gente, a minha mãe ama tirar foto. É a pessoa que mais ama tirar foto no mundo. E eu achei aquele lugar a cara dela. Todos os lugares eu olhava e eu via minha mãe. Eu falei assim, eu vou voltar aqui, eu vou trazer minha mãe nesse lugar. E passou um tempinho depois, a gente ganhou a passagem para ir pro Miracle Garden, para esse Parque das Flores. E eu levei minha mãe. E teve uma hora que eu sentei e eu vi minha mãe naquele lugar. E ela muito feliz, ela tirando muita foto. E eu lembrei que eu falei, cara, era o meu sonho trazer minha mãe aqui. E eu consegui trazer. Um sonho que você ainda quer muito realizar? O meu pai. Queria... Pode se encerrar? Pode. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Nossa. Que valeu a pena e que... Eu acho que eu vou me jogar assim aos pés de Jesus, como fez Maria. E vou falar o quanto eu amo e o quanto eu desejei aquele momento. É isso. É isso, eu amei conhecer mais da sua história, da sua família. Sua mãe é uma mulher muito admirável. Foi incrível te conhecer e também saber um pouco mais do seu relacionamento com Jesus. Que todo mundo que assistiu o nosso podcast tenha sido edificado, nem que um pouco, né? E eu gostaria de saber de você, quem você quer ver aqui no Pode Crer. Eu quero ver. Pastor, cantor, influenciador, jogador. Quem você quer ver no Pode Crer? Me ajuda. O Mauro convertido. Em nome de Jesus, o Mauro convertido. Sentado aqui contando testemunho de tudo que Deus fez na vida dele. Vou levar isso como uma profecia, não pode crer, tá? Sim, com certeza. Contando o testemunho dele. O Oruan vai contar Amém. o testemunho dele aqui.
Amém. Amém. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada. Débora. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, eu que agradeço. Foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito feliz. Obrigada também a todo mundo que acompanhou o Pode Crer. Tchau, tchau. Tchau. E deixa aqui nos comentários também quem você quer ver aqui no Pode Crer. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.